start looking up, I know you see me. Cause on and on you keep blessing me. But on I keep worrying. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor João Marcos. Estou aqui para fazer uma pequena revisão do conteúdo de princípio de Pascal que nós vimos essa semana. Inclusive, também falando um pouco sobre o elevador hidráulico, né? Que eu mostrei na aula online e também entendemos na prática como é que funciona esse processo. Mas vamos lá. O princípio de Pascal, ele foi fundado e também conceituado pelo físico e matemático francês Blaise Pascal, né? Ele, como foi francês, nasceu aí em meados de 1623 a 1662, ele morreu, tá? Foi antes de sua morte. Então, ele não viveu muito tempo, porém, o tempo que ele passou, ele conseguiu fazer aplicações, claro, né, físicas e matemáticas. Isso é muito importante porque nessa trajetória, né, ele foi bastante conhecido pelo princípio, né, um dos princípios muito essenciais e principais do nosso dia a dia. Tá? Esse conteúdo de princípio de Pascal, ele representa, tá, sobre um dos conteúdos e conceitos sobre hidrostática, né? A hidrostática na física, ela é relacionada ao estudo sobre os fluidos, né? Ou de fato a mecânica dos fluidos, né? Então, todos esses processos com líquido, né, com outros fluidos também, tubulações, gás, pressão, nós utilizamos, né, dentro do conteúdo de hidrostática. Tá? Então, o princípio de Pascal, como eu já iniciei falando, foi, né, recebido o nome de princípio de Pascal pelo próprio reformulador dessa teoria, né, que é um pouco bem teórica, bem simples também e não difícil. Ele observou que em uma tubulação, a variação de pressão recebida, né, em um sistema em U ou vasos comunicantes, seja de qualquer outra forma, pessoal. Isso aqui é uma forma que eu coloquei. A pressão recebida vai ser a mesma em todos os pontos do líquido, tá? Inclusive nas paredes do líquido, né? Desculpa, nas paredes do recipiente. Então, essa pressão recebida é uma pressão aplicada a partir de uma força, tá? Então, vamos observar aqui do lado, ó. Imagine nesse sistema aqui, né, uma aplicação, né? Por exemplo, aqui na automobilística, né? Na construção, né, também nós temos algumas aplicações na construção civil de deixar sempre utilizando, né, o nível da água em equilíbrio, tá? Então aqui nesse sistema aqui, observa aqui que é um recipiente que tem uma parte do orifício de uma área maior, esse A está representando a área, né, uma área 1, uma área menor, e esse outro está tendo a área maior, ou seja, uma área um pouco maior, que está sendo a área 2. Nessa área 1 vai ser aplicada uma pressão, pode ser uma pressão até do peso de um objeto, ou uma pressão humana, né? E essa pressão, imaginamos aqui que tenha um objeto, né, um tipo de um objeto com massa, uma massa muito grande, que eu preciso levantar sem utilizar a força de fato humana, né, seria muito difícil. Por exemplo, com aplicações disso, os macacos hidráulicos ele utilizam mais ou menos esse sistema para levantar os carros com bastante massa, né? E então seria praticamente impossível isso acontecer utilizando somente a força muscular do homem, mas também agora com o seu pensamento, né, sua inteligência. Aplicando uma força desse lado, o princípio de Pascal ele definiu que toda essa pressão, quando ele aplica essa força em relação à área, né, vai existir a pressão, tá? E só para relembrar alguns conceitos, né? Eu vou colocar esse princípio aqui de pressão, tá? Que a pressão P é igual à força aplicada em uma determinada área, tá? Então isso significa que a pressão aqui vai ser, né, recebida a partir quando eu aplicar uma força em uma determinada área. Então, vamos observar aqui que quando aplicamos essa força, imaginamos que essa parte riscada aqui de azul é um fluido, por exemplo, a água, né? Pode ser também um óleo, né?
dentre outros sistemas e substâncias que podemos utilizar como um fluido, né? Então, dependendo do líquido que está aqui dentro, quando eu aplicar uma força, toda essa força vai ser transmitida para as paredes, tanto para o fluido, né, quanto para as paredes do recipiente, e vai fazendo um tipo de pressão, né, empurrando esse líquido até que se transforme numa força 2, ou seja, essa força 2 vai ser maior que a força 1, tá? Então, outra observação aqui, ó, que a força 2, né, de fato, vai ser sempre maior que a força 1, ou seja, a força 1 é menor que a força 2. Então, se eu aplico uma força 1 aqui, com o princípio também que nós temos da pressão, que é a força sobre a área, nós vamos gerar uma força praticamente quase dobrada, né? Então, o objeto que estiver aqui, ou qualquer massa, ou qualquer móvel, ele vai ser erguido, né, com um dispositivo aqui, né, dependendo do que tiver aqui, né, nas dispositivos de seringas, né, como eu mostrei no experimento, foi o êmbolo que ele empurrava, né, ali o objeto até subir, né, e aí o que a gente observou, que ia levantar um objeto com uma massa praticamente o dobro da massa do objeto, né, que estava aqui. Ou seja, a força que eu aplico aqui é menor, porém, quando o resultado disso num sistema com áreas diferentes, com um fluido, né, no princípio de Pascal ele observou isso, que esse objeto aqui ele começa, né, a se mover, essa força 2 se transforma numa força maior, né? Ou seja, não é necessário aplicar tanta força aqui. Então, nos sistemas que nós temos hoje de engenharia civil, né, de também engenharia mecânica, nós temos bastante aplicação do princípio de Pascal, tá? Então, esse vídeo não vai ser muito longo, tá, pessoal? Já vou adiantando. Então, é isso, pessoal, o princípio de Pascal. Esse ano a gente vai só mesmo entender essa parte teórica, tá? E, para finalizar, essa fórmula representa a fórmula da relação do quê? Da força pela área, né? Então, eu tenho uma variação de pressão desse lado e uma variação de pressão do outro lado. Então, isso significa o quê? Que a força 1 vai ser diretamente proporcional à área 1, né? E a força 2 diretamente proporcional à área 2. Então, isso significa que eu vou ter uma semelhança aqui, uma razão, né? Da força 1 sobre a área 1, da força 2 sobre a área 2. Então, isso significa a aplicação dessas forças e nessas áreas, nesse sistema de fluidos, tá? Então, nós não vamos aplicar essa fórmula, né, utilizando os cálculos, mas vamos esse conteúdo é para a gente entender basicamente como é que funciona esse sistema, que aí ao longo dos anos nós vamos aprendendo e calculando esses entes matemáticos e físicos que ajudam muito no nosso dia a dia, tá? Então, para finalizar, eu vou dar só vou tirar a folha aqui e já volto, tá bom? E aí, sabendo disso, né, pessoal, do princípio de Pascal, tem algumas aplicações, como no macaco hidráulico, o elevador hidráulico, guindaste hidráulico, entre outras tecnologias. Além, por exemplo, os sistemas de barragem, isso mesmo, sistemas de barragens que nós temos de hidrelétricas, né? Até mesmo aqui no nosso Rio Tocantins tem várias hidrelétricas. Então, esse sistema de barragens, ele também trabalha com o sistema de fluidos, né? E utilizamos cálculos, né? E também o princípio de Pascal, né? E também as caixas d'água, por exemplo, no saneamento básico aqui da cidade, em qualquer cidade, e também na instalação, tanto do tratamento da água e até mesmo instalação de caixas d'água em casas residenciais, né? Nós temos aplicação muito, né, do princípio de Pascal. E também no sistema de amortecimento, né? Esse sistema de amortecimento é utilizado, por exemplo, em automóveis, né? Em motocicletas, né? Na parte automobilística, nós temos aplicação também dessa pressão exercida nos amortecedores, tá? Então, eu queria finalizar por aqui, tá? Então, qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários. Então, esse é o princípio de Pascal, tá? Curte o vídeo, tá? Comenta se você gostou, tá? E muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!